Olá, sejam bem-vindos ao 4º episódio do Pod Antônio. Quero agradecer a você pela oportunidade de nos permitir juntos partilharmos um pouquinho da história do nosso santo padroeiro Santo Antônio. Como você já sabe, estamos em preparação para a festa do nosso padroeiro e com isso queremos conhecer um pouquinho mais da história deste santo que foi tão importante e que continua sendo importante para a nossa igreja. Eu me chamo Estefânia e hoje eu estou aqui com o Valdean. Seja bem-vindo, Valdean. Obrigado. Valdean faz parte da comunidade Santo Antônio, mas gostaria que ele se apresentasse para nós. Como disse, meu nome é Valdean, sirvo nessa comunidade Santo Antônio há mais ou menos 20 anos, que desde quando a gente casou e veio para cá. Então, assim, tenho 2 filhos, casado com a Marquilene, o Mateus e o Vinícius, e com a graça de Deus servimos todos a essa comunidade. Amém. E o Valdean está aqui hoje conosco. Valdean participou muitos anos, né? Como ele disse, ele participa da comunidade, mas serviu juntamente com a sua esposa, a Marquilene, a pastoral familiar. E Valdean, todos os episódios, a cada episódio, falamos um pouquinho de Santo Antônio, um grande pregador da palavra. Falamos de Santo Antônio, né? A importância de cada símbolo. Santo Antônio, ele sendo íntimo, né, de Deus, né, através da sua entrega. E hoje nós queremos falar um pouquinho de Santo Antônio e a vocação na família, né? Porque Santo Antônio veio de uma família, teve um pai, teve uma mãe, e a importância e os desafios que nós encontramos. Na semana passada nós tivemos com o seminarista Jefferson, né? Um jovem que dentro de um seio de uma família, ele partilhou um pouquinho da sua história, a importância, né, da vocação, de um seio, de uma base firme, sólida, para que gere frutos, né? Então você, dentro de uma pastoral familiar, você, não vou dizer gerou muitos matrimônios, né? É o sacerdote, é os próprios casais, né? São os noivos que celebram, né? Sim. É isso mesmo? Se não for, me corrige. Mas para que a gente, as pessoas que estão em casa possam compreender, né, qual a importância, né, de ser casal, de ser um casal íntimo, de ser um casal de Deus, para que possa gerar esses frutos para a sociedade. Sim, igual você disse, a própria palavra vocação, né? Você tem que ter a vocação. E vindo para cá, eu lembrava que a vocação, ela nasce primeiramente no coração. E eu lembro que quando eu era jovem, normalmente os jovens querem farrear, sonham em viver uma vida primeiro de regalias, tudo primeiro, para depois pensar em adquirir o matrimônio. E assim, engraçado que desde jovem eu já pedi a Deus, mesmo não sendo naquela época de caminhada, não sendo íntimo, né? Não sendo íntimo, né? A gente tenta, né, ser íntimo. Mas o que eu pedia a Deus era um casamento, até mesmo por aquilo que eu vivia dentro do lar dos meus pais, né? Então eu sonhava com isso, eu sonhava com o matrimônio, eu sonhava em Deus preparar uma esposa especial, e graças a Deus Ele preparou uma esposa especial para mim. E assim, então eu sonhava com aquilo dali. Então já vinha do coração o desejo de ter uma família. E eu sempre pedia a Deus, uma família, não é uma família perfeita, mas aquela família onde que um se doava pelo outro. E quando você falava da importância da igreja, da vocação, porque primeiramente, hoje para você ter um matrimônio, não vou dizer um matrimônio feliz, mas ter um matrimônio no alicerce ali firme, primeiramente ali quando você coloca Deus em primeiro lugar. Então quando você coloca Deus em primeiro lugar, por mais que você passe por dificuldade, por problemas, mas você vai ter ali um alicerce, você vai ter uma base firme, você vai ter aonde recorrer. E aí quando
você não tem essa base, aí fica mais fácil, fica mais frágil, ou seja, tudo é mais difícil. Então, às vezes, justamente nesse contexto a gente trabalhava muito até mesmo dentro da pastoral. É tanto que quando nós iniciávamos o curso, eu gostava sempre de frisar que o casamento, aquilo que vocês estão buscando, é o casamento, é o sacramento do matrimônio. E ele tem que dar certo, ele nasceu para dar certo. E eu sempre gostava de frisar o seguinte: se vocês estão vindo aqui para fazer esse curso, já pensando assim, não, eu vou casar, se não der certo, eu separo, eu já gostava de falar sempre, vocês estão no lugar errado. Porque se vocês estão com esse pensamento, já está começando errado. Então, agora quando a gente busca, e graças a Deus, assim, dentro da nossa família, a gente sempre buscou. Apesar que a minha esposa era um pouco de caminhada, nem tanto, e eu não era. E aí, decorrer que a gente se conheceu, até mesmo pela necessidade do sacramento, a gente começou. E aí que Deus foi assim, me laçou. Trabalhando, né? Foi trabalhando aos poucos. E o que a gente tem falado muito durante os... a gente tem citado isso algumas vezes, porque a conversão não é algo imediato, né? É um processo a cada dia. E se você for pesquisar, eu fui dando algumas pesquisadas, você não encontra muito, e eu queria trazer isso para nós hoje, a família de Santo Antônio era uma família rica, com poder aquisitivo muito bom na época, mas que Santo Antônio, que até então era Fernando de Bulhões, né? Depois, no decorrer da trajetória, né, da sua vocação, né, que ele adotou esse nome de Antônio. Mas o que acontece? Ele deixa tudo. Ele deixa o poder, o dinheiro, o conforto para seguir a Jesus. Então, é um fato e é interessante trazer isso para nós hoje, que muitas das vezes nós, enquanto família, você falava do casal, o casal ele precisa ter primeiramente Deus, né? O Senhor como o Senhor. E aí as outras coisas elas vão por acréscimo, né? E muitas das vezes nós nos preocupamos tanto, né? Você é pai, eu sou mãe, então a gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos, né? Lógico que se a gente tem a condição, isso é muito bom, a gente, né, se a gente pode, mas a gente se preocupa muito em dar coisas, né? Coisas de marca hoje, né? Os jovens, os adolescentes, tudo muito é moda, tudo é moda, né? Não sei se lá na sua casa é assim, porque na minha é. E aí o que acontece? Fernando ele mostra, Santo Antônio ele mostra que isso não é o primordial. Ele deixa tudo para seguir a Jesus, né? Então assim, e muitas das vezes essas coisas aprisionam um pai de família, aprisionam uma mãe de família, e às vezes o que é essencial para os nossos filhos, os pais têm deixado a desejar, né? Eu não sei se você, nesse decorrer da sua caminhada enquanto pastoral familiar, você tem encontrado, você vê muito essa realidade, né, das pessoas se preocuparem em dar o melhor, digo material, né, esquecendo de Deus, de oferecer Deus, de apresentar Deus. Não relata muito aqui do pai e da mãe de Santo Antônio apresentar Deus para ele, mas ele tinha algo era um chamado tão forte, era uma vocação tão forte na vida dele, que ele foi. Então assim, quais são os desafios hoje, né, de apresentar Deus para os nossos filhos, para que eles possam seguir esse caminho, né? Talvez não de um sacerdócio, de uma vocação, mas uma vocação familiar, mas que seja baseada e alicerçada em Deus, né? Com certeza. E me lembro sempre assim, quando diz que buscai a Deus em primeiro lugar, tudo virá por acréscimo. E hoje em dia, como você disse, estão preocupados tanto em acumular, em dar o melhor, às vezes até exageramos naquilo que damos, e muitas das vezes nós queremos, a palavra vem dizer que buscar a Deus em primeiro lugar, e
tudo virá por acréscimo. E muitas das vezes nós buscamos primeiro o acréscimo, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de doar a Deus. Ou seja, nós vamos ver que as igrejas estão esvaziando, independente da denominação, estão se esvaziando porque as pessoas estão tão preocupadas em trabalhar e dar o melhor, e às vezes esquece do essencial, que é dar o amor, que é dar o respeito. E é como você disse, lá em casa nós temos o Mateus com 9 e o Vinícius com 16. É só roupa de marca, que é isso, que é aquilo. E eu sempre gosto de frisar para eles as dificuldades que eu passei. Assim, como família, a gente vem de uma família humilde, somos humildes, né? Mas hoje, graças a Deus, se eu fosse colocar hoje, eu posso dizer, entre aspas, seria uma pessoa rica. Mas por quê? Porque tem um lar confortável, consegue trabalhar, sustentar, dar o melhor para os nossos filhos. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vim de uma família pobre, onde, graças a Deus, assim, não me faltou, não passei fome, mas a vontade de comer algo. Eu vejo hoje, você abre as geladeiras hoje, das casas hoje, a maioria das geladeiras, né? Eu fico lá em casa, não tem nada para comer. Aí você abre a geladeira, está cheio de coisa para comer. E eu falo assim com eles, na minha época não tinha isso. E aí eles falam, mas a sua época era outra. Eu falei, não, mas... Então assim, a gente se preocupa tanto. E eu falo assim que eu morava mais os meus pais, meu pai, minha mãe e 2 irmãos. E a gente vem de uma família humilde, graças a Deus, e nunca passamos fome, mas vontade de comer, o desejo. Hoje eu fico olhando aquele todinho, aquilo dali era um sonho na nossa época. Então a gente morava numa casa de estuque, famosa casa de barro, né? Passado, não vou dizer esterco, que é seco, né? Mas passava o estrumo de boi no chão, aquilo ficava verdinho, fogão de barro passado, barreava com barro. Então assim, a gente era muito humilde. Então assim, eu gosto sempre de fazer que a gente foi. Eu lembro que hoje, dependendo do tipo de comida, eu não gosto, isso não é carne, isso não é... Então assim, quantas vezes eu levei, a maioria das vezes, né, eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, levava na marmita arroz, feijão, polenta. A polenta se passava no canto da marmita, às vezes não era para o enfeite, era para tampar o buraco da marmita que tinha. Então assim, era um chuchu afogado, uma cebola afogada em cima da marmita, não tinha carne. Então assim, hoje a gente consegue dar uma condição para os nossos filhos, em geral, mas eles ainda querem mais, eles só querem mais. E aí você se nunca está suficiente, não, né? De forma alguma. Você tem um também? Tenho. Então assim, o que acontece é que eles, quando se fala em apresentar Deus, você começa nas pequenas as coisas, educando, falando de Deus, vivendo. Hoje em dia, no meio das dificuldades que os desafios que a gente tem encontrado, até de educar os nossos filhos, é porque eles vivem num mundo de ilusão. Eles assistem muito celular, vê muito vídeo de pessoas e acham que tudo é fácil. Eles não sabem o que você passa para colocar na mesa, e também não sabe aquilo que você tem. E eu falo assim que hoje em dia você já não se vê, você mais ou menos na minha época, então nós somos educados a dar a bênção aos pais de manhã, de tarde. E eu digo assim que meu sogro e minha sogra hoje moram lá em casa, dou bênção a eles de manhã, dou bênção a hora que chega, a hora que vai dormir. E assim, foi criado assim. Hoje em dia a juventude, você vê que nem dá bênção nem os próprios pais. Sim. E aí muitas das vezes também aí você vai ver que a educação, eu falo assim que não é fácil. Não adianta você falar assim, mas eu vivo dentro da comunidade, eu caminho, eu sirvo a Deus, mas não é fácil. Você sabe muito disso, não é fácil você evangelizar dentro da sua família. Sim. Porque você tenta, e aí parece que muitas das vezes você luta e aquela luta é em vão, e aí você insiste, Sim. Porque sempre você educar, você mostrar Deus, você falar da importância de Deus, você tentar, por mais que seja difícil hoje, a
juventude levar, tentar encaminhar eles na igreja, tentar caminhar, buscar as coisas de Deus. E aí você vê que aí vem falando da vocação, também a vocação de ser pai, porque colocar filho no mundo é fácil, mas ser pai aí é uma outra história. Ser pai não é somente não deixar faltar alimento, né? Mas é aquele alimento que espiritual. Sim. Não somente o alimento físico que alimenta a carne, mas o alimento espiritual. É os bons exemplos que você dá dentro da sua casa hoje. É o testemunho, né, Valdean? Sim. Eu falo que às vezes não, reflete. A gente ouve muitas pregações das pessoas dizerem assim, é dentro de casa. Amar o outro lá fora, evangelizar o outro lá fora é fácil, né? Mas dentro de casa é difícil, é mais difícil, porque às vezes eu falo até com os meus filhos. Aí, às vezes meu filho fala assim, nossa, a mamãe não grita lá fora com o pessoal. Eu falei assim, lógico, às vezes é porque aqui a gente tem que ser mais enérgico, né? Às vezes a gente sendo mais, não digo rigoroso, mas eu digo assim, a gente colocando um pouco na linha, às vezes as coisas ainda fogem da linha. Imagine se nós deixarmos as coisas correr, né? Da forma que a sociedade, aquilo que tem imposto, sendo colocado para nós, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto criança. Então, assim, se nós não também sermos enérgicos, então, às vezes, acaba que as coisas, elas fogem do controle, né? Então, assim, é um grande desafio hoje a gente ser família. Ter essas vocações, santos, né? Viver a santidade, surgir novas vocações, novos sacerdotes, novas irmãs vocacionadas. Então, assim, é um grande desafio, porque para a juventude, talvez pela falta dessa disciplina, desse testemunho de um pai, de uma mãe, acaba que as coisas vão ficando meio cafona, né? Para eles isso é cafona, isso não faz sentido, é chato. Então, assim, isso vai se perdendo, né? Vai se perdendo. E você dizendo da sua história, hoje você valoriza, né? Hoje porque você já passou um dia, né? Então você tem um valor, você reconhece nos detalhes, né? Nas pequenas coisas, a grandeza de Deus e o cuidado de Deus para com você, né? Para com a sua família, te dando uma esposa, te dando uma casa, te dando uns filhos. Então, assim, quando a gente coloca o casal, ele coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai recompensando. Não é uma base de troca, não é isso, né? Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele nos recompensa, né? E com certeza, e até mesmo quando você fala em vocação, não somente de um santo, um padre, uma irmã, mas também futuros pais e mães de família. Isso aí. Porque quando você falava a gente iniciava assim falando do testemunho, aquilo que você vive dentro da sua casa. Não passei uma infância, adolescência assim muito tranquila, porque na época meu pai tinha o vício do álcool, então era muito complicado. Então você sabe que aquele dia que você assim sabe o que vai viver, sabe o que vem pela frente, aquilo que você vai passar. Então, muitas das vezes eu não sentia o desejo de voltar para minha própria casa. Sim. E eu colocava no meu coração, eu quero ter uma família e não quero que meus filhos passem por isso. E aí a gente vai moldando, porque é aquilo que você... Então, nesses 20 anos de matrimônio, para quase 21, vocês não... nossos filhos não vê a gente brigar, a gente não briga. Então a gente tenta resolver tudo no discernimento ali, tudo certinho. Porque hoje em dia, lá em casa, se por acaso, às vezes no tom da voz aumentar um pouquinho, eles já olham assustado, porque eles não acostumados com aquilo ali. Então, assim, e muitas das vezes nós queremos criar filhos bons, educados, que valoriza a família, mas às vezes nós, como família, como casal, chama a desejar isso. Sim.
a vocação de ser família muitas vezes sai dos conformes ali. E aí nós vamos ver que eu sempre disse que assim, nós temos que criar dentro da nossa casa, da nossa família, um ambiente de paz, de alegria, de respeito um pelo outro. Porque se os filhos veem os pais, um maltratando o outro usando palavrões junto com o outro, ele vai aprender, ele vai achar que aquilo dali é normal usar dentro do matrimônio dele. Então assim, quando quando se fala assim do que a gente vai viver, né? Então assim, é igual você falava, hoje eu olho atrás, assim, tanto na educação que eu tive, tanto naquilo que Deus me concedeu, que eu tivesse, vamos dizer assim, material ou físico, é igual você falava, eu valorizo muito, porque eu sei cada gota de suor, cada dia trabalhado, tudo que Deus me deu, saúde e capacidade para mim conseguir aquilo. E aí quando você pega que tudo é de mão beijada, tudo, eles não dão valor. É fácil, né? É igual você pegar e lutar a vida toda para comprar um carro, uma Tesla. Vamos colocar um exemplo aqui. E aí você pega uma pessoa que ganha um carro, você acha que aquele que trabalhou a vida toda aquele que não trabalhou, vai cuidar do seu bem igual aquele que trabalhou? Não vai. É a mesma coisa dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Então assim, aquilo que nós adquirimos, aquilo que Deus nos concede, às vezes, igual você falou, não é uma base de troca. Mas aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos respeito, que nós plantamos alegria, dignidade um para o outro, nós vamos colher aquilo. E assim a gente sabe, e hoje em dia os desafios, principalmente nos meios sociais, né? Sabe o tanto que aquilo influencia não somente os filhos, como também os casais. E aí nós vamos ver quantas situações de famílias sendo destruídas porque não soube usar, porque os meios sociais, a internet é muito bom, nos ajuda, mas desde que nós sabemos usar. Verdade. Porque quando você usa ele para o bem, ele vai retornar o bem. Mas muitas das vezes usamos e tomamos aquilo como se aquele casal pode fazer isso, eu posso. Se aquele filho pode fazer isso com aquele pai, eu também posso. Então, vai se deixar se levando. E às vezes a gente sabe que é bíblico, que a cada dia vai se piorando, a cada dia vai. Então assim, às vezes eu paro e penso, como vai ser os netos, os bisnetos nossos? O que eles vão encontrar nesse mundo? Ou será que ainda vai ter esse mundo ainda para eles? Nos faz refletir. E uma fala muito interessante que você disse me fez lembrar. Talvez você que está em casa aí, você que é catequista, às vezes a gente quer transferir muito a nossa responsabilidade enquanto pai e mãe. A gente quer dar uma boa educação, queremos fazer do melhor. Mas quando se trata de algo espiritual, às vezes a gente deixa a desejar enquanto pai, enquanto mãe. Eu me lembro que quando eu fui catequista, uma mãe, ela veio nos questionar, né, que o filho não sabia rezar o Pai Nosso, não sabia rezar a Ave Maria. Ela, como assim? Meu filho está na catequese, ele está aqui para aprender a rezar o Pai Nosso, a rezar uma Ave Maria. E eu me lembro como se fosse hoje uma catequista mais antiga, mais experiente. Ela falou assim, mas isso não é uma responsabilidade nossa, porque a primeira catequese é em casa, né? Então assim, lógico que a responsabilidade de educar, né, de ensinar, mas a criança já tinha quase 8, 9 anos, não sabia rezar um Pai Nosso, não sabia rezar uma Ave Maria, e a mãe veio questionar porque a catequese não estava fazendo o seu trabalho, né? Não estava cumprindo o seu papel. Então assim, aquela catequista na época, ela, com muita sabedoria, ela disse, mas isso não é uma responsabilidade nossa, porque o primeiro catequista da criança é o pai, é a mãe, né? Então assim, aquilo me tocou profundamente. Você dizendo isso me fez lembrar, né? Porque quando você dizia do testemunho, né, daquilo que os nossos filhos verem em nós, enxerguem em nós, né? Então assim, e aí eu volto atrás também,
da misericórdia de Deus, porque você dizia assim que o seu pai, eles não eram de igreja, Não. né? E assim, você falando, eu vim assim, justamente nisso. Nós, como os pais, nós somos espelhos para os nossos Sim. filhos. E eu vim de uma família que meu pai não participava de nada. Minha mãe, até um certo ponto, era católica, depois se mudou para a igreja evangélica. Então, assim, no meio da catequese, me lembro, muito pequeno, mas me lembro que aconteceu esse episódio. Ela foi para a igreja. Então, assim, eu não tinha aquele incentivo. Uma referência. Não tinha uma assim, referência. né? E aí, automaticamente se desliguei de tudo. Quando você falava em rezar, eu digo que até os 15, 16 anos também, se você me perguntasse para me rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, eu não sabia. Por quê? Quando criança saí, então não tinha influência, eu também não queria ir para outra religião, também não entendi, então fiquei, eu digo assim, a Deus dará em cima do muro. Não ia nem para um lado, nem para o outro. E aí, quando conheci a minha esposa, Marquilene, e aí a gente começamos a namorar, então surgiu algo. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Por interesse, eu acho, hein? Sem nenhum menos. interesse. Mas comecei a participar, e principalmente quando falou, para casar você vai ter que sacramentar. Então não tinha primeira Eucaristia, não tinha crisma. Então assim, e aí só era batizado na igreja católica. E aí comecei a participar, e aí comecei na época, lá em Jucu, comecei a participar, frequentar o grupo de oração, a comunidade, e aí surgiu o convite para começar a caminhar. E interessante que eu comecei a caminhar na igreja, e assim, e aí logo surgiu o convite, eu vim do interior, muito tímido, sou ainda, mas vindo do interior, então assim, me surgiu o convite, você podia fazer uma leitura. Gente, aquilo ali quase que ele me matou. E aí eu falei assim, mas é para quando? Eu querendo sair fora, né? Mas quando Deus ele prepara o caminho, ele usa de formas, às vezes, que nós não entendemos. Eu gosto sempre de dizer assim, às vezes nós estamos passando por certos problemas, dificuldades na nossa vida, na nossa família, e às vezes não conseguimos encontrar uma solução, mas às vezes esquecemos de confiar, porque nós conseguimos olhar numa reta, não conseguimos ver além da curva. E Jesus ele consegue ver além da curva, além daquela estrada, além daquela BR. E aí ele usou de uma maneira muito natural para me trazer. E aí eu falei assim, mas para quando é para fazer essa leitura? Eu já querendo sair fora, né? Para o quarto domingo. Eu não entendia. Eu falei, quarto domingo, daqui tá longe. Até lá eles esquecem de mim. E aí a menina falou, então tá bom, eu aceito. Então tá bom, no quarto domingo, celebrar pela manhã, tudo perfeito. Até então eu estava ali de boa. Aí quando terminou a reunião, a gente foi sair assim, a menina veio com a caminhada e me entregou, falou assim, tá aqui para você ir vendo no olhado. Eu falei, mas para que quarto domingo? Domingo não. Eu falei, não é daqui 4 domingos. Eu falei, é quarto domingo é o próximo. Menina, aquilo dali era numa segunda-feira à noite, e aquilo dali eu pegava a leitura e lia todo dia. No sábado eu sabia a leitura de cor. E aí fui celebrar no outro dia de manhã. E aí quando chegou lá, tudo de boa, porque eu estava confiante, né, ali. E aí, faltando uns 5 minutos para começar a celebração, eu senti, não entendia, né, mas eu senti aquele desejo de ir lá dar uma olhada na leitura. E aí quando eu fui lá, para minha surpresa, a caminhada toda certinha, vírgula por vírgula, acento por acento, somente a minha leitura estava errada. E aí teve que ser na misericórdia de Deus. E é assim que Deus como se diz, me laçou para começar. Então hoje aí posso colocar 20 anos de caminhada, independente de pastoral, que vem servindo ao longo do tempo, e graças a Deus, Deus preparou, e eu e minha esposa, graças a Deus, hoje a gente pode dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aí a gente foi caminhando, a gente foi buscando, a gente foi vivenciando.
E Deus, ele foi moldando, Sim. ele foi transformando, ele foi nos capacitando para a missão. Então, assim, e quando você falava da educação, voltando lá na educação, e muitas das vezes hoje, a sociedade hoje, ela tem deixado tanta responsabilidade da educação dos filhos nas mãos dos professores, catequistas, cuidadores. Sim. E aí, quando muitas das vezes, assim, a gente está perto, a família hoje em dia está perto, mas ao mesmo instante está longe. Sim. Às vezes é mais fácil você ligar ou mandar mensagem. Hoje, meios sociais tão fácil daqui para uma pessoa daqui lá até lá para os Estados Unidos. Mas às vezes, como é difícil transmitir o olhar de um lado e para o outro da mesa. Olhar para o filho, para a esposa, às vezes pedir perdão, às vezes conversar, às vezes dar um conselho. Às vezes nós estamos deixando essa essência da vocação de ser família para trás. Porque não é somente dar o melhor, não é somente fazer aquilo, mas vivenciar aquilo dali. Viver como família, é tirar um tempo para a família, é buscar, é estar entre amigos, é valorizar a família. Porque muitas vezes, às vezes a gente fala, né, que é tão fácil evangelizar lá fora, né? Sim. Tão fácil pregar, falar do amor de Deus, mas como é difícil viver como família. Sim. Trazendo para o nosso santo padroeiro, né? Santo Antônio, que, como eu disse, não fala muito sobre os pais, né? Quem foi ele, como que foi a educação. Mas essa misericórdia, né, que Deus te atraiu, Deus encontrou uma forma, né? Hoje você preside, hoje você um homem tímido, como ele disse que é. Sim, muito. E, né, consegue, pela força do Espírito, falar de Deus, né, partilhar a palavra, levar a palavra de Deus. Então, assim, Santo Antônio, ele foi esse homem, né, que foi atraído por Deus, né, porque Deus, ele conhece, né, Deus, ele sabe de fato aquilo que nós podemos, aquilo que nós somos capazes, que às vezes nós achamos que nós não somos capazes, né, de estarmos aqui, né, de falarmos de Deus. Então, assim, mas Deus, ele sabe. Então, quando ele nos atrai, quando ele nos chama, é porque ele tem propósito. E a família, ela é um propósito de Deus, né? E a família, ela tem um papel importantíssimo para a sociedade, porque se nós colocarmos, né, é tudo um link, né? Se nós pegarmos o Senhor e colocar o Senhor como centro das nossas famílias, as situações vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas você está ali de cabeça erguida, você está firme, porque nós acreditamos que Ele pode todas as coisas, né? Que Ele pode transformar, Ele pode realizar um milagre, Ele pode transformar toda essa situação. A tempestade está grande, mas Ele é o Senhor que tem autoridade para dizer: cala-te, acalma. Então, assim, a família, ela tem esse papel importantíssimo. Então, assim, que nós enquanto comunidade Santo Antônio, você que, né, nos assiste aí de tantos outros lugares, né, da sua casa, no lugar onde que você convive, nós temos um papel importantíssimo de levar para a sociedade, não só os nossos filhos, mas nós também, né, de sermos este sal da terra, de sermos essa luz do mundo, né, diante das adversidades, diante das situações. E Santo Antônio, ele foi esse homem corajoso, largou tudo, né, largou a sua vida, largou o conforto, largou a riqueza, porque para ele o que mais importava era levar Jesus Cristo, era ser de Cristo. Então, esse santo, a cada dia, ele nos ensina, né, o que é uma receita, né, do que ser e como fazer para que a gente possa, né, viver nessa sociedade, que se na época dele era difícil, imagine hoje, né? E aí, com certeza, essa parte das dificuldades, e o interessante quando você falava assim da
timidez de deixar, porque nós não somos nada sem a ação do Espírito Santo. Verdade. Então, assim, às vezes, eu não sou capaz. Não, quem capacita é Deus. Quando nós decidimos dar o sim, Deus já começa a trabalhar em nosso favor. Então, o abrir, né? O abrir o coração. Então, assim, não é nós que falamos, é Deus que fala por nós. E aí você vem falando com certeza as dificuldades de largar. E a vocação também de ser família é isso. É você largar a sua vidinha ali entre pai e mãe, de balada e tudo, e passar a viver. Porque muitas das vezes a família ela não vai adiante, não vai à frente, porque muitas das vezes não assumimos verdadeiramente a vocação de família. Queremos viver da forma que éramos, fazermos aquilo que nós queremos. É renúncia, né? É renunciar. É voltar atrás, é viver aquilo dali. E quando nós decidimos servir a Deus, assim como Santo Antônio e muitos santos decidimos servir a Deus, muitas das vezes nós vamos deixar de fazer algo. É deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus. Vai ter situações que nós não vamos querer fazer, mas porque por obediência. Por né? obediência. Então, muitas vezes nós vamos deixar de viver certas situações por obediência, por ser a ação do Espírito Santo. Porque quando nós nos colocamos à ação do Espírito Santo, ele vai nos moldando. Ele vai como vaso na mão do oleiro, ele vai transformando. Se aqui está meio torto, ele começa a acertar aquilo dali. Nós não somos santos. Aquele que serve na igreja não somos santos. Somos imperfeitos, somos defeitos, mas estamos ali tentando. Buscando, né? Ser santo não é fácil, mas também não é impossível. Mas, ou seja, desde quando eu decido querer aquilo dali. Então, assim, essa missão de ser santo, essa missão de querer ter uma família santa, de buscar a santidade, não é somente ser santo, eu não posso fazer isso, aquilo dali, mas às vezes é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer aquilo que nós erramos, aquilo que nós podemos melhorar, igual você falava, é buscar, é estar presente. Então, assim, quando nós decidimos largar tudo e vivenciar em prol da família, nós vamos abrir muitas coisas. Eu digo assim, até mesmo muitas amizades, lugares, e às vezes, quantas vezes certas amizades que acaba se afastando de nós depois que nós casamos. Não é que a gente deixa de ser amigo, porque eles estão vivendo uma outra situação, outra realidade, não é isso? Ai, que bacana. Queríamos ficar aqui por mais tempo, né? Quero assim agradecer a presença do Valdean. A esposa, né, a Marquilene, estaria conosco também, mas ela também está numa missão, né? Sim. Cuidando do pai, cuidando da mãe, mas que, como se diz, quando casamos é um só corpo, né? Uma só carne. Uma só carne. Então, Marquilene também se faz presente aqui. Que Deus abençoe a sua família, abençoe as nossas famílias. Esse propósito desse Pó de Antônio é trazer para a nossa realidade que é possível. Como você disse, é difícil? Mas não é impossível. Santo Antônio conseguiu, e ele era homem perfeito, com defeitos. Ele teve que renunciar muita coisa para seguir a Jesus Cristo. Então nós também assim podemos. Então que possamos assim pedir a sua intercessão, que Ele nos ajude, né, a sermos famílias de Deus, né, famílias para Deus. Lembrando que a nossa festa já está se aproximando, dia 9 de junho a 13, dia 9 a 13 de junho, teremos a nossa festa de Santo Antônio. Então, na próxima semana, no próximo episódio, vamos trazer muitos detalhes, muitas informações da nossa festa. E olha, te convido a participar a cada dia, porque olha, Deus tem nos presenteado com padres abençoados, com comunidades vizinhas que vão estar conosco. Então assim, a nossa programação está muito bacana, muito mais do que bacana, né? Cheia de espiritualidade, né? Dentro daquilo que nosso Santo Antônio, nosso padroeiro, né? Traz para cada um de nós. Então, meu muito obrigada, que Deus abençoe a você e a sua família. Até o próximo, se Deus quiser.